Ele sai com a Cristina, Belém, 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 com uma Cristina puxava a coisa, e o apito era longo. A cidade inteirinha acertava o relógio. É 9 horas. O café era um caldeirão de uns 10 litros, fazia de manhã e vendia o dia inteiro. Ia requentando e vendendo, requentando e vendendo. Em 2001, quando foi o último trem que tracionou aqui em Tirapina, foi o ponto derradeiro para poder iniciar o processo de deteriorização da estação. Você já não tinha mais ninguém para fazer nada ali, para cuidar, para manter. Qualquer tipo de matinho que começasse a nascer ali ia virar uma árvore amanhã. Wilson de Santos Júnior, nascido em Tirapina, 1956. A ferrovia no estado de São Paulo, ela começou com a SPR, São Paulo Railway Company. É uma concessão que foi dada ao Mauá. Mauá, em 1856, ele conseguiu essa concessão, o governo do Império, para desenvolver uma ferrovia que viesse de Santos até Rio Claro. Esse era o projeto inicial, chegasse até Rio Claro. A concessão seria até Rio Claro. Essa criação da Santos a Jundiaí ele lança em Londres. Mauá contrata uma empresa também de Londres para fazer, após ter feito os estudos, ele contrata uma empresa de Londres para fazer o trabalho de implantação da ferrovia. Então o que acontece? Essa ferrovia aí ela foi construída, foi inaugurada em 1867 e ela chegou em Jundiaí. Então ela veio de Santos até Jundiaí com 139 quilômetros. Existiam os grandes já cafeicultores. Em 1850 Campinas já produzia mais de 200 mil arrobas de café. E é lógico que era interesse desses grandes fazendeiros que a ferrovia se prolongasse. Dessas conversas com a SPR mostrou que não tinha interesse de chegar pelo menos até Campinas naquele momento, que é que eles queriam que prolongasse até Campinas. A SPR abriu mão e já em 1868, um ano após a criação, a chegada da ferrovia em Jundiaí, eles fundam a Companhia Paulista. 4 anos depois ela já chegava em Campinas. Teve festa durante 3 dias em Campinas para comemorar toda essa chegada. E ali já começou a se planejar a ferrovia, chegando já em outros centros. A concessão até Rio Claro ainda era da SPR. Novamente foi consultada a SPR, ela declinou de continuar. E a Paulista, como já tinha feito a sua estrada de ferro de Jundiaí até Campinas, teve a preferência, deu continuidade no projeto, chegou até Rio Claro, em 1876. E descreveu um pré-roteiro, que essa ferrovia deveria sair de Rio Claro, passar por São Carlos, Araraquara, seguindo até Jabuticabal
e chegando em Santana do Paranaíba. Como a Companhia Paulista já chegara até Rio Claro, ela teve a preferência para fazer essa continuação, independente da licitação. Ela teve essa preferência. E ela começou a fazer isso daí. Já em 1879 ela começou a fazer. E o traçado era realmente o Morro Pelado. A ferrovia chegaria de Rio Claro até Morro Pelado, e Morro Pelado a Companhia Paulista abriria um ramal para Jaú e continuaria seu tronco para São Carlos. E foi aí que o Visconde do Rio Claro e o Conde do Pinhal ficaram sabendo que essa ferrovia passaria por Morro Pelado e não pela região do Cuscuzeiro, e, através de toda a sua influência, chegaram até o presidente da província de São Paulo e conseguiram fazer com que fosse barrado essa continuidade da ferrovia pelo Morro Pelado. É lógico que ele defendeu o interesse dele, né? O interesse dele era as fazendas da família do Visconde do Rio Claro, e ele era genro do Visconde do Rio Claro, casado com a filha do Visconde. Eram todos ali na região. O governo imperial exigiu que essa ferrovia, inexplicavelmente, que ela fosse feita em bitola estreita, bitola métrica. E aí foi a razão até que principal para o Paulista acabar saindo fora de uma vez isso daí, né? Porque o material rodante dela vinha até Rio Claro com bitola de 1,60, que era igual a que saía de Jundiaí, que por sinal era a mesma da SPR. Não tinha lógica ela continuar com a ferrovia em bitola estreita, teria que ser totalmente diferente o material rodante, criar toda uma nova ferrovia. Não existiria compatibilidade. Então, o Conde do Pinhal e o Visconde do Rio Claro, principalmente, tocam a empresa, constrói a ferrovia passando por Corumbataí, Analândia, chegando até Visconde do Rio Claro. Em Visconde do Rio Claro, eles criaram um ramal que saía para o Morro Pelado. Quer dizer, na verdade, ele fazia isso, voltava, vinha até o Morro Pelado, ia até Brotas, de Brotas ia até Jaú. Então, em Tirapina entra toda essa história aí, com a chegada da Companhia Rio Clarense em 1885, na estação onde existe até hoje, lá na Rua 7. Então, a ferrovia ela começa a nascer em Tirapina ali. A estação da Rio Clarense, Morro Pelado, ela foi inaugurada dia 1 de agosto de 1885. E essa bitola estreita em Tirapina, ela ficou até 1916, no trecho para São Carlos, e continuou no ramal, porque em 1916, quando a Paulista implantou a nova estação, ela continuou com o ramal para Jaú com a bitola métrica. E essa bitola métrica ela foi até 1941. Então, todo o material que obrigatoriamente deveria seguir para esta região, ele tinha que ser baldeado para cá, porque o material rodante que vinha de Santos até o Morro Pelado, que agora se chamava Itirapina, esse material rodante aí não conseguia seguir pelo ramal, porque era bitola métrica. Então ele tinha que ser baldeado. Então em Tirapina foi criado todo um sistema para fazer essa baldeação. Foi criada uma colônia de funcionários para poderem morarem aqui. Então na época aí de 1930, a colônia de Tirapina já tinha aí seus 2.500 funcionários.
Quando eu entrei na carreira, entrei de limpador de máquina. Trabalhei 4 anos de limpador de máquina. Depois de 4 anos, aí eu fui ajudante de maquinista de manobra. Trabalhei na manobra uns 4 anos de manobra. Depois fui para o carga. Depois do carga fui para ajudante de passageiro. Depois de ajudante de passageiro eu fui para maquinista de manobra. Maquinista de manobra fui a maquinista de carga. Para maquinista de carga fui a maquinista de trem passageiro. E daí depois eu fui para a Torrinha, aqui substituía. Quando entrava um chefe de férias, porque aqui tinha uma meia dúzia de chefes. Tinha o titular, o auxiliar do chefe titular, e mais chefes que eram plantões, que à noite, de dia, que era chefe também. E eu trabalhei nisso aí. Graças a Deus dei conta do recado, a Paulista naquele tempo era muito boa, era uma disciplina muito boa, os empregados, a colônia, bastante gente, tinha muito guarda-trem, muito maquinista, muito trabalhadores, tinha lá o armazém onde é a fábrica de móveis, aquele tempo tinha a Nestlé, então, e tinha o armazém lá em cima, tinha o próprio, e aonde é o velório, era o acerto. Então, aqui tinha um mundão de empregados. Eu acredito até que tinha uns 500 empregados aqui. E era a estação mais famosa da Companhia Paulista. Quando o nego era removido para cá, ele tremia. Porque aí era duro. Eu gostava mais da elétrica, das máquinas elétricas. Às vezes também são as máquinas poçantes, são máquinas boas também. Mas eu gostava mais das máquinas elétricas. As máquinas elétricas tinha essas montanhas russas, a máquina para 1.000 toneladas, 1.200 toneladas. As V8 pegava 800 toneladas, as máquinas V8. A máquina Vanderleia pegava também 1.200 toneladas. E a máquina a óleo já era mais fraquinha um pouco, as máquinas a óleo. Ela já pegava menos toneladas. Vender frutas, maçã e banana. Então o pessoal comprava, porque os trens iam muito lotados, não tinha estrada de rodagem, não tinha nada, só tinha ferrovia. E nos 3 minutos que parava o trem aqui em Tirapina, a gente vendia frutas. Para a época você ganhava um bom dinheiro, então era até difícil de arrumar esse emprego. Por isso que eu fiquei 4 anos lá. No tempo da máquina a vapor, nós fazíamos a viagem inteira. Ia ao destino e voltava. Agora, quando passei para as máquinas elétricas, já não. Aí nós tínhamos nossos trechos certos. Eu pegava trem aqui em Tirapina, ia ao cruzamento de Bauru, muitas vezes ia ao cruzamento com outra tripulação, outro trem. Então, no meio do caminho, nós trocava as tripulações. No começo, quando eu ainda não era chefe, trabalhei na bagagem. Receber encomendas, calcular, frete que vinha pagar, o que era pago, fazia as entregas. E o que era pagar, eu tinha que calcular para ver se o outro lá não errou. O pátio era grande, Itirapina era grande, Itirapina. Ali manobrava no tempo que existia os manobradores, ali era... Os manobradores ali tinha 6, 7 manobradores, manobravam, formavam os trens, o vagão para poder ir para Bauru, ir para São Carlos, ou ia para Jundiaí. Os manobradores faziam tudo as coleções certinhas dos vagões para os destinos certos. O chefe era da estação. Era o prefeito, presidente da Câmara, chefe da estação, não sei o quê, eles tinham um status violento. O chefe de estação era uma autoridade. Era uma autoridade que, dentro do terreno da Companhia Paulista, nem prefeito nem ninguém não mandava, não entrava sem ordem do chefe. Se por acaso o prefeito precisava de alguma coisa, aí, dentro do terreno, ele tinha que ir na estação pedir ordem para o chefe titular. A gente ficava vendo o guarda-trem, tinha o guarda-trem e tinha o ajudante do guarda-trem. Eles desciam, o guarda dava a partida e subia para o trem. E o ajudante dele ficava para pegar o último carro, o trem já andando em alta velocidade.
Eles tinham tal prática que a gente ficava olhando e eles pegavam o trem andando. Já 30, 40 por hora. Era quase que um show, sabe? E eles, então, aquela roupa, tudo é tudo lavada ali. Vinha ali naquela lavaderia ali, naquele comportamento ali distribuía para as malas de roupa para as mulheres que pegavam para lavar. As mulheres tinham 10, 12 mulheres que pegavam as roupas, pegavam as malas de roupa e levavam para casa, lavava, passava direitinho, trazia de volta e entregava. Todos os dias, às 9 horas da manhã, dava o horário oficial da Companhia Paulista inteira, pelo telégrafo. Se você estivesse mandando um telegrama, faltando 5 minutos, você tinha que parar de transmitir ou receber telegrama, porque o telégrafo parava. Quando era 9 horas em pontinho, ele disparava. E o chefe tinha um sininho assim, e tinha uma locomotiva na máquina, e tinha uma buzina muito alta. Ele saía com aquele sino, Belém, 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 com o maquinista puxava a coisa, e o apito era longo. A cidade inteirinha acertava o relógio. É 9 horas. É 9 horas e 1 minuto, porque quando começou, até o chefe correr lá, era já 9 horas e 1 minuto. O teléfono de ponta a ponta da Companhia Paulista batia naquela hora. Então acertava, você olhava no relógio, que era mais London, o relógio inglês, ele estava em cima, 9 horas e 1 minuto. Então acertava. Era uma coisa louca. Na plataforma tinha um tabuleiro de sanduíches, outro só de frutas, outros que vendia água, outro que vendia café. E eu era menino, eu trabalhei com aquele tabuleiro vendendo sanduíche. O senhor vendia sanduíche? Vendia com tabuleiro, mas vendia de monte. Mas vendia dia e noite. Dinheiro na mão, dinheiro na mão. Você dá o dinheiro, senão o passageiro também... Né? Quantas vezes perdi fruta? Dava fruta, o trem partia, ficava vendo o navio. Então a gente exigia o dinheiro na frente. Senão o passageiro ia embora e não pagava, né? Porque Dinheiro não dava na mão. dinheiro na mão. O Bar de Estação era trem de passageiros que desciam de monte de passageiro. Tinha um movimento extraordinário. Inclusive, eu era molecão, trabalhava lá. Trabalhei lá, no tempo de José Guimarães. Ele era um homem rígido, sabe? Não podia ver ninguém sentado. Tipo de português mesmo. Ele passava perto da gente, vamos levantar, vamos levantar. Você tinha que levantar. E vender. O café não era muito bom, viu? Vamos falar a verdade. Sabe por quê? Porque às vezes eu coava café, o Guimarães era muito econômico, e aquele pó que sobrava no fundo do quadro, que era comprido assim, punha outro pó em cima e coava em cima daquele, e coava em cima. O café era um caldeirão de uns 10 litros, fazia de manhã e vendia o dia inteiro. Ia requentando e vendendo, requentando e vendendo. Aquelas xicrinhas com açúcar, tal, não sei o que, tal. Está aqui registrado no livro de reclamação que o seu café é horrível. Aí ele fala, joga aquele pó lá e faz outro café. Os passageiros que esperavam de um trem para o outro, tinha o Arthur Sampaio que contava causos. Ele era carregador de mala. O João, pai da Magali Garbi, era ferroviário. Então um cutucava o outro para começar a contar caso. Eles diziam assim, você viu que a onça matou o filho do japonês? Aí os passageiros não tinham o que fazer, ficavam vendo ele contar aqueles casos. Sabe? Mas ele era folclórico, né? Contava casos que não existia, mas todo mundo ficava prestando atenção. Contava história. E ele também anunciava os trens que iam, para onde iam os trens. Passageiros que vão para Bauru, plataforma número 2. Passageiros que vão para Barretos, plataforma número 1. Passageiros que vão para São Paulo na cauda do trem. Quer dizer, ele era uma utilidade, não tinha alto-falante. Ele falava. Ele que conduzia os passageiros, que havia aquela movimentação, porque lotava os trens. Os trens passavam lotados. Quando era 8h30, iam todos na estação, porque nessa hora tinha bastante trem de passageiro, que ia para Bauru, que ia para São Paulo, e o que vinha, e o furto era lá. Aquilo fervia a estação. A gente precisava ir correr atrás de uma coisa qualquer, resbalava naquela meninada, na moçada. E aquilo enchia de moça, né?
enchia de moça ali. E ficavam ali, até 9h30, 10 horas, que eram os trens, ficavam 1h30 mais ou menos. Aquele cheio de moça e moça. Não, eu sou da época em que a gente ia fazer o footing na estação, esperar o trem das 8h20, trem de luxo chegar. Então todo mundo ia, os namorados iam para a estação, todo mundo ia para esperar o trem das 8h20. Esperar por esperar, porque o trem passava, né? Então o footing era lá. Depois passou a ser na Avenida 1. As mulheres de um lado, os homens do outro. E depois que passou para o Jardim, sabe? Pra você ter uma ideia, o Santos Futebol Clube, na era Pelé, jogava em Jaú, com o 15 de Jaú. Eles passavam às 4 horas da tarde aqui, jogavam em Jaú, voltavam às 9h30 da noite, ficava até a meia-noite, no Bandeirantes, antes de Pelé. Para pegar o trem, o noturno da meia-noite vai embora para Santos. Eles faziam um pouso de 2 horas aqui. Você via isso? Via isso. Tempo do Vasconcelos, Manga, os grandes craques da época. Depois que com o Pelé aí já era mais difícil. Mas a gente ia ver o Pelé passar às 4 horas da tarde, trem de aço. Pelé novinho, garoto, sabe? Já era cartaz. A gente ia ver porque eles iam jogar em Jaú. Quando tinha festa junina, a gente ia se fantasiar de caipira. Aliás, uma redundância, mas a gente ia para Graúna, né? Ia às 6 horas da tarde e voltava com o trem das 8 horas. Todo mundo fantasiado de caipira. Já tinha uma carroça esperando a gente para levar o noivo e a noiva. Descia do trem, subia na carroça os noivos e os convidados iam a pé atrás. Em 2001, quando foi o último trem que tracionou aqui em Tirapina, foi o ponto derradeiro para poder iniciar o processo de deteriorização da estação. Você já não tinha mais ninguém para fazer nada ali, para cuidar, para manter. Qualquer tipo de matinho que começasse a nascer ali ia virar uma árvore amanhã. Foi o que aconteceu, chegou até a bananeira da plataforma. A estação foi sendo invadida, foi sendo saqueada. Tudo que era possível retirar da estação foram tirando. Tiraram telhas, tiraram os batentes das portas, as janelas, tiraram as portas, foram tirando material das coberturas, ferragem, das áreas onde existia cobertura, até calçamento, foram saqueando, tirando. Hoje você tem uma estação que foi invadida e foi usada para tudo que é a população precisaria entender que eles são parte disso daí. Porque você vê, é fácil de você meter o pau, né? Mas precisaria unir algumas pessoas aí,